pedir para vocês num primeiro momento, né? Se vocês tiverem aí um fone de ouvido, ou se vocês estiverem numa sala em que ninguém vai atrapalhar, beleza, nem precisa do fone de ouvido, né? E também seria legal vocês terem perto de vocês uma folha com papel, com lápis, porque eu vou dar alguns exercícios aqui para a gente fazer. Então, se alguém precisar pegar, aproveita, pega agora, né? E a gente começa essa apresentação, né? De novo, quero agradecer demais a presença de todas, de todos que vão assistir agora ou no gravado. Eu estou muito feliz porque é isso, a leitura dos campos não tem como a gente desviar, né? E para a gente gerenciar a energia, você tem que olhar para a tua realidade e saber como é que você vai mexer com isso. Assim como também outra coisa muito importante da gente entender, tô com quintuplicidade de 1 no meu mapa. O que quer dizer isso? Né? Por que você vem ou está vivendo naquele momento um excesso daquela energia? E o 1 é o número que leva a gente para coisas diferentes, para ter coragem. Aí você vai olhar no contexto da pessoa, o que ela tinha que fazer? Esse excesso de 1 veio para dar um empurrão para ela sair daquele emprego que não estava legal. Ou sair daquela relação que estava ruim. Todo excesso de energia, ele pressupõe que você vai fazer o movimento dentro daquele campo que está em excesso. E se você não faz, aí você toma na cabeça. Porque daí o universo ele começa a te mandar várias experiências para te colocar no caminho certo. Eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu vou deixar registrado aqui. Eu fiquei 14 anos, 12 anos trabalhando. Eu continuei analisando muitos mapas, mas eu tinha fechado o meu consultório e fiquei trabalhando com eventos de bike. E chegou no meu ano da verdade, perto de uma realização 11, eu sabia que eu tinha que voltar a atender pessoas. Eu sabia que eu tinha que voltar para o meu consultório. O que eu fiz? Não, vai dar trabalho. Nossa, ter que abrir a consultório de novo. Não. Aí desviei minha atenção, chamei uma amiga para fazer o Brasil Ride comigo, começamos a treinar e bonitona lá no estradão de terra, corta a cena, eu abro o olho, eu tô no hospital. Tinha tomado um tombaço de bicicleta, que até hoje eu não sei, eu acho que realmente eu tive um apagão, porque não era técnico, não era perigoso, não era nada. E acordei no hospital, com a cara toda lenhada, toda machucada. Aí, beleza. Falei, nossa, que estranho, né? Por que será? Fui me curando, enfim. Aí deu uns 40 dias desse acidente. A minha cachorra que tava velhinha começou a chorar e eu fui descer a escada aqui de casa, coisa que eu faço todo dia, para ver o que estava acontecendo com ela. Tomei um tombaço. Rolei escada abaixo, eu errei o primeiro degrau e fui. Cheguei lá embaixo, cortei cabeça aqui, parar no hospital. Aí comecei com crise de labirintite, não conseguia nem andar de bicicleta, nem andar de carro. Fiquei uns 6 meses interditada. Aí fui olhar meu mapa. Eu falei, cara, eu preciso voltar a atender. Nesse mesmo tempo em que eu comecei a me conectar de novo com a minha terapia, uma grande amiga minha veio, fez barra de axis em mim e na hora eu me vi vendo, atendendo. Aí fui fazer curso de barra de axis. Aí outra veio, trouxe o Bemer para fazer terapia Bemer em mim, no colchão. Adquiri a terapia Bemer também, né? E voltei para aquele caminho que era o meu. Né? Então, a gente precisa, ainda mais no ano 8, vocês vão aprender. Ano 8, ele não brinca com você.
Se você der uma de João sem braço e falar, ah, acho que não, vou continuar aqui, mas toma bonito, né? Porque o ano 8 ele é o último ano antes do fechamento de um ciclo de 9 anos. E na numerologia a gente vai olhar esses ciclos. É um ano decisivo, é a hora da coerência. Você está fazendo aquilo que a sua alma está pedindo para fazer, e se você não estiver fazendo isso, vem porrada, tiro, bomba de tudo quanto é lado, pá, 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 até você encarar a realidade e falar, tá, vamos voltar. E de novo, quando você vive uma experiência a partir dessa visão, você não vai falar que a culpa foi da bicicleta ou que a culpa foi do relacionamento. Não, era você que estava insistindo em não se aprumar de novo, né? Então, tudo isso é um exercício para você se sentir coerente na sua vida. E aí eu quero fazer um exercício com vocês aqui, se vocês toparem. Vocês estão com caneta ou lápis e, e um caderno aí? Aqui eu tenho os portais. Oi, Márcia? Eu tenho que pegar um caderno, só um Ah, minutinho. pega lá, por favor. Vamos esperar um pouquinho. Quem não pegou, por favor, pega. Quem já pegou e tá com o caderno, escreve o seu nome de nascimento na folha. E olhando aqui para essa tabela numerológica que eu coloquei, essa tabela, o que ela mostra? Que a letra A, a letra J e a letra S, elas têm o valor, a vibração 1. O B, o K e o T têm vibração 2. O C, o L e o U, 3 e assim por diante. Conte o número de letras do teu nome que estão no portal 1, o número de letras que estão no portal 2, o número de letras do 3 e assim por diante. Para a gente fazer o que eu pus aqui, ó. Eu quero que você construa essa grade vibracional aqui. O que é isso? Eu quero que primeiro vocês construam. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, né? Não sei se vocês já viram a série no Netflix que tá em alta agora, que é O Império da Dor, que fala sobre a indústria farmacêutica nos Estados Unidos, o pessoal que produzia Valium e depois um opioide lá. Esse Arthur Mitchell Sackler, ele foi quem abriu, né? Quem fundou essa empresa. Né? Eu peguei o nome dele, né? O que tem no portal 1 ele tem 3 letras, no portal 2 ele tem 3 letras também, no portal 3, 6 letras, e assim por diante. Façam o de vocês, por favor. Deixa eu voltar para a tabela para ficar mais fácil de vocês verem. Opa, Nesse, você volta a explicação, fazendo favor? Ah, Eu não tô... desculpa. Você vai pegar, Márcia, o seu nome de nascimento, escrever ele aí no papel, né? O seu nome completo de nascimento. E aí você vai construir o que eu chamo de grade vibracional, né? Que é é esse verdinho aqui que eu coloquei, né? Você vai contar no teu nome quantas letras que tem, né? Porque essa grade, essa tabela numerológica, ela fala que a letra A, a letra J e a letra S tem vibração 1. A B, a K e a T tem vibração 2. A C, L e U, 3. Né? Então você vai pegar o teu nome e vai falar assim, ó, no portal 1 eu tenho 3 letras ou 4 letras. Conta aí, por favor, para construir a tua grade vibracional. Eu preciso saber do teu nome de nascimento quantas letras estão em cada um dos portais e se tem algum portal zerado.
Nossa, eu nem vi o chat aqui, deixa eu ver. Alguém já terminou? Compartilha comigo aqui, se alguém já terminou. Eu fiz aqui, Van. O que deu o seu? É Lígia? Isso, sou eu. Fale para mim, amiga. No portal 1, contei 10, Uhum. depois 3. Vou falar na ordem, né, do Tá. portal. 10, 3, 1, 2, 3. O 6 ficou zerado. Tá. Depois no portal 7, 2. O 8 ficou zerado também. E o último contei 9. Olha que interessante, né? Essa é uma maneira de você, quando você começa a conhecer a sabedoria de cada um dos portais, essa é uma maneira de você entender um pouquinho o funcionamento daquela pessoa, né? A Lígia, ela tem 10, né? As maiores intensidades energéticas estão no portal 1, que é o portal da tua individualidade, da iniciativa, da busca pelo novo, né? E no portal 9, que é o portal da sabedoria, do coletivo, o portal 1 e o portal 9, eles são opostos complementares. E aí você tem zerado o portal 6, que é o portal do amor, da cooperação, do trabalho em grupo, e tem o portal 8, né, que você falou? Isso, foi o Tá. 6 e o 8. O 8 é o portal da justiça, da coerência. O que quer dizer isso quando eu vejo os números, os portais mais intensos e os que vieram faltando, né? Primeiramente que você tem mesmo uma personalidade que vive em conflito. Por quê? Porque tem um lado seu que pede para você se virar muito para olhar quem é você, o que você deseja, preservar sua independência, preservar a tua liberdade. Só que, ao mesmo tempo, você também quer ajudar todo mundo, quer estar no coletivo, quer estar ali, né, na vida aprendendo um monte de coisa com as outras pessoas, aceitando as pessoas como elas são. Então aqui a gente já tem um grande que no início é visto como um conflito e que ao longo da vida vai mostrando que você consegue trafegar muito bem nesses dois mundos, no mundo interno seu, do de quem você é, e também no mundo externo do teu papel dentro de uma coletividade, da tua função social. E as principais experiências evolutivas na tua vida, elas vêm a partir dos portais que estão zerados.
né? Todo portal que fica com 0 a gente chama de lição kármica. Então você tem uma lição kármica no portal 6 que mostra que você veio para aprender a como ter família, a como viver o amor, como viver a cooperação, como viver, né, a responsabilidade dentro dos grupos, que por você ter excesso de 1 e 9, pode acontecer até você se amadurecer e chegar num equilíbrio, ou você chuta o balde e só pensa em você, ou você esquece de você e pensa só nos outros. E aí você vai aprendendo a como não ficar nesses extremos. Do lado do 8, o 8 é um portal que aparece para a maioria das pessoas que faz o mapa, né? E é o que a Terra mais precisa hoje em dia, que é como que eu exerço o meu poder pessoal sem prejudicar ninguém. Por isso que ele fala da coerência. Ah, eu quero ter dinheiro, mas eu vou ganhar esse dinheiro roubando alguém? Ah, eu quero, né, ter uma vida confortável, bem, materialmente e tudo, mas, pô, a minha atividade destrói a natureza? Prejudica outras pessoas? Ah, eu quero justiça, mas eu tô sendo justa e honesta com os meus funcionários, eu recolho imposto deles, eu pago os direitos. Esse é o portal 8. Para o teu caso, quais são os extremos? Você ser uma pessoa que tem um ego muito centrado em você e você só toma decisão a partir da tua busca por reconhecimento, ou você vai para o 9 e quer usar a tua força pessoal só para servir os outros e esquece de você. Faz sentido isso? Estou chocada. Oi, não te escutei. Não, faz. Tá. Falei, estou chocada, não tenho coerência, não, mas faz sentido. Então. Mas os Eu entendo. desequilíbrios, isso é importante. Quando a gente olha para os desequilíbrios, é, é muito bom, porque daí a gente sente um alívio. Porque daí você olha e fala assim: eu não sou assim à toa. Tem um motivo para eu ter esse desequilíbrio. E isso é uma É das verdade. melhores. É muito bom quando você começa a estudar o teu perfil. Porque daí você fala assim: poxa, você põe em perspectiva tudo isso, né? Alguém mais quer compartilhar e ouvir a interpretação? Fala lá, Fabi. Eu Vamos vou lá. falar os números conforme ali também, né? Isso, Então, por favor. o 7, 3, 7, 3, 3, 1, 1, o 4 tá zerado. tá. Aí 2, 3, 2, Uhum, o 8 tá zerado e 5. tá. Né? Então, portal 1 e portal 9 também são os dois que têm mais vibração. No teu caso, a sua lição kármica é no portal 4 e no portal 7 ou 8? 8. No 8, né? Uhum. Então, qual que é uma questão importante aqui para você e que a vida traz para você aprender? Trabalho, estabilidade, questões materiais, que é o portal 4. A vida vai trazer, é esperado. Então, quem tem um portal 4 já nasce tranquila financeiramente com a profissão? Provavelmente não. Porque precisa construir isso nessa vida, né? E aí, fazendo essa análise do portal 1 e do portal 9 para o 4, é aquela pessoa que está no controle de tudo, né? Quando você pega o portal 1 e junta com a sabedoria do 4, é aquela pessoa que só pensa que ela dá conta das coisas. E aí você tem a tua vida toda organizada, mas você faz tudo. Você não confia em ninguém. Né? E o outro extremo é você achar que você não dá conta de nada e colocar o poder para as outras pessoas e ficar à mercê dessas pessoas.
E aí a vida vai te ensinando a como mesclar essas coisas. Ninguém veio aqui para viver sozinho e fazer tudo sozinho, e também não veio para se anular e deixar que os outros tomem decisão por você. E aí você, à medida que você vai amadurecendo, você vai encontrando um trabalho que você ama, né? Você vai entendendo o que realmente é estabilidade material para você. E é muitas vezes quem tem Portal 4, primeiramente pega o modelo já dos pais e fala assim: nossa, eles eram tão organizados assim, assim. Por que eu não sou assim? Porque provavelmente você tem que dar um outro significado para trabalho para o teu campo familiar, Exato. né? Então, essa maneira da gente fazer essa grade numerológica, quando a gente não sabe ainda calcular os outros números, já ajuda muito a gente entender o jeitão da pessoa, né? E aí, gente, nossa, agora que eu vi, já são quase 9 horas, desculpa, eu me empolguei aqui. A ideia aqui, né, é o quê? Esses são os portais da sabedoria. Então, se eu tenho mais letras no meu portal 1. Vanessa, Oi, diga, Márcia. eu fico confiante com o meu. O portal 1 e o 3 que deu mais. O seu foi o 1 e o 3? Olha, então olha que interessante, né? É meio ponto fora da curva ter o 1 e o 3 juntos, mas é interessante porque o 1 é a individualidade, o 3 é a expressão, a comunicação. Então, para você. E saiu algum zerado? O 2. O 2? Ah, então olha que interessante a análise aqui no teu caso. As principais experiências para você falam do teu feminino, falam da tua capacidade de desenvolver a empatia, de desenvolver a capacidade de mediar, de ser diplomática, de estabelecer parcerias. Isso é o tempo todo para você aprender. Né? Então vai ser fácil achar o mozão, a parceria de vida, com quem trabalhar de cara? Não. Você vai aprendendo e por ter um excesso em 1 e em 3, quais são os extremos? Fala demais e morre pela boca. Né? Aquela pessoa que é sincerona e sai falando e atropela a coisa. Né? Ou fala de menos, deixa que os outros façam por ela, se anula, se abstém da responsabilidade e aí fica à mercê também dos outros. E aí a vida vai te ensinando como conciliar esses excessos. Porque sim, se você vem com muito 1, é porque é importante ter coragem. É importante saber quem você é para se posicionar. Se você vem com muito 3, é porque você tem muita coisa a dizer. Que pode ser dito através de um livro que você escreva, de uma obra de arte que você faça, de uma dança que você execute, porque o 3 tem muito a ver com a arte, né? Porque é uma forma de expressão. Eu com esse problema, porque eu tenho muita dificuldade de expressar. Quando não tem ninguém olhando, eu consigo falar, eu dou conta do recado. Mas então assim, a tua dificuldade de expressar não é porque você não tenha as ideias, não tenha, né, aí dentro já o que falar. Você deve ter trava ou por vergonha, eu teria que olhar o resto do teu mapa para ver o que ou você tem 7 e não gosta de passar vergonha na frente dos outros, né? Então precisa entender, mas que você tem essa comunicação dentro de você, você tem. Né? Olhar também para hábitos da família e tudo, para
começar a soltar, porque qual que é o grande problema? E isso também a gente começa a entender quando vê um mapa que tem excesso de 3, por exemplo. Se você não se expressa, essa energia acumulada pode te dar nódulo na tireoide, pode te dar problema nos ovários, porque é onde as energias do 3 acumulam, no laríngeo e nos aparelhos reprodutivos. E aí toda doença é uma manifestação do corpo para que você olhe para isso. Você tem algum problema de tireoide, de ovário? Tiroide, não. Ovário eu tenho, mas eu tirei foi o útero. Tá, você já tirou o útero, tá. Né? Então, assim, são essas coisas que fazem a gente aprofundar o nosso autoconhecimento e aí... Ovário, mas todo mês eu tenho muita dor da ovulação. Eu não menstruo, mas eu tenho aquela dor da menstruação. Tá, então precisa... Espero que você venha para a mentoria para a gente trabalhar essa tua expressão. Qual é o melhor canal para você colocar para fora? Porque você vai ver, a hora que você conseguir achar esse canal, o corpo simplesmente para. Aquela manifestação, aquele sintoma, ele some. É incrível isso. Tá? E aí aqui eu tinha, não sei se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar muito à vontade, porque eu sei que eu já mais que passei do tempo. Eu tenho aqui alguns mapas que eu deixei pronto, para se vocês quisessem saber um pouquinho, né? Eu tenho desse cara, do Arthur Sackler, eu tenho da Amy Winehouse, a cantora, eu tenho do Bert Hellinger, o terapeuta, eu tenho do Maradona, jogador de futebol, do Pablo Escobar, traficante, e do Sadhguru, que é o guru indiano do momento, que eu adoro ouvir ele. Eu peguei esses mapas. Vocês querem escutar alguma coisa de algum deles? Eu queria ouvir do Bert. Oi, não escutei, querida. Do Bert. Do Bert? O Bert é Nossa, o mapa numerológico do Bert Hellinger é muito forte mesmo, né? O nome de nascimento dele é Anton Suitbert Hellinger, né? Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 25. Ele, como todo bom terapeuta, ele era um buscador, ele era uma alma 7. Uma alma 7 que busca o sentido de tudo. Se vocês tiveram a oportunidade de ler a biografia dele, vocês veem que ele foi incansável. O tempo todo ele fez tudo que foi tipo de formação, como terapeuta, como, né, ele buscou, era alguma terapia que surgia para ele diferente, ele ia atrás, ia fazer essa terapia para ver como ele se sentia, né? Então ele passou a vida dele toda aprendendo. Isso é um movimento muito bonito dessa alma 7. E como ele tomava essas decisões? E aqui é uma das coisas fortes também do mapa dele. Ele tinha um sonho em 9 e um caminho do destino em 9. O que quer dizer isso? Ele veio para fazer algo realmente grande que fosse usado para melhorar a vida das pessoas. Ele tinha um chamado para uma função social muito forte. Não é à toa que primeiro ele se torna padre, ele vai para a África do Sul, lá ele começa começa a perceber qual era o papel da igreja, como é que ele podia ali trabalhar de maneira diferente, enfim, aí depois ele sai da igreja e fica só como se desenvolvendo como terapeuta, né? Mas ele sempre teve esse chamado para ser um servidor da comunidade, do coletivo, que tem muito a ver com esse caminho do destino em 9. Pessoas com sonho e caminho do destino em 9 dificilmente se dedicam à família natal. Assim, no sentido da, vou ter família, cuidar muito bem dos meus filhos e tudo. Não é a pegada. Tanto que ele nem teve filhos, né? Ele foi casado 2 vezes e não teve filhos, né?
E outra coisa muito forte no mapa é a expressão dele, que era um 61. O 61 é um número kármico do teste da fé, que mostra que o Bert, em outras vidas, brigou com Deus. Né? Quem tem o 61, que é um 16 ainda mais forte, e ele também tem aura 16, né? E ele tem aqui também na missão. Ele teve a primeira realização dele em 19. Tanto o 16 quanto o 19 mostram que ele cometeu alguns erros fortes em vidas passadas, não só brigando com Deus, mexendo com as questões da fé, mas também exercendo um poder de maneira errada. Né? Ele ou se corrompeu, ou, né, usou o poder dele só para benefício próprio. E aí ele vem para essa vida para zerar essas questões. E aí, qual que é o caminho principal dele de aprendizado? Desafio maior em 8. Esse cara não podia fazer nada errado que a justiça pegava ele. Quem tem desafio em 8 vem para mudar as questões ancestrais com relação ao uso do poder. E a família dele ele viveu a época, o Reich, né, as questões do Hitler, ele lutou na guerra, a família dele também, como todos os alemães da época, ou você lutava pelo cara ou a tua família podia ser morta. Né? Então, esses números mostram que realmente ele estava ali num campo, o campo familiar dele tinha muitas questões fortes para serem trabalhadas. Né? Ele tinha um primeiro desafio até os 28 anos, em 13. Ele tinha que encontrar um trabalho que não fosse exaustivo no sentido de ser pesado, de ser chato, repetitivo. Né? E isso é uma coisa que ele vai vivendo as terapias e desenvolvendo a própria linha de trabalho. Né? Depois dos 29 aos 56, quando ele já estava entendendo aqui um pouco mais do que era, né? Ele tinha toda uma questão com a mãe dele, que quando ele era criança, na época da guerra, a família dele estava com problema financeiro. E ele fala que isso foi um dos primeiros grandes traumas da vida dele, que levou ele a buscar as respostas e desenvolver a terapia sistêmica. A mãe dele, eles eram em 3 irmãos, e a mãe dele escolheu ele para deixar com a avó e ficou com os outros filhos. Né? Então, naquela época, imagina, na guerra ela não tinha como cuidar de todo mundo, tinha que escolher alguém e escolheu justo o filho que era mais apegado a ela. E isso para ele foi um tiro no coração. Quando eu acho que ele tinha 10 anos, uma coisa assim. Né? Então, ele teve que viver já de cara essas questões que estavam aqui, ó. Até os 27 anos ele teve esse 19. Como é que eu perdoo? Como é que eu me coloco a serviço da humanidade? E ele foi ser padre, ele foi para a África, ele foi viver as questões duras, né, das pessoas que moram num país de terceiro mundo. E aí depois também ele passou, né, e outra coisa que chama muita atenção aqui, a família dele, olha o número na família dele no modo de viver, 19. A experiência que ele teve com a mãe, com todas as questões que ele viveu, tinha que despertar nele a coragem para ser uma pessoa que fosse servir muitas pessoas. É isso que o 19 no modo de viver fala. E ele desenvolveu toda a terapia sistêmica. Né? E ele era um cara que o inconsciente dele, isso vocês vão aprender também, vai ser importante, né? A gente tem um movimento dos números conscientes que a gente vive no dia a dia, mas tem
um movimento inconsciente que a gente precisa conhecer e que geralmente, quando a gente começa a não dormir, a ter sono muito leve e acordar meio, nossa, o que aconteceu? É o meu inconsciente falando, ó, você não está indo de maneira sincrônica para o mesmo lugar que o inconsciente e consciente devem ir. E para ele, apesar dele ter esse bando de 9 que mandava ele olhar para o coletivo, ser um cara a serviço da humanidade, ele tinha que estar sempre muito centrado em quem ele era. A independência dele, né? As questões de vida dele nunca ficar dependendo de ninguém era imprescindível. Tanto que quando ele vê que a igreja começa a questionar muito a postura dele e querer controlar o que ele estava fazendo, ele sai do celibato e vai virar só terapeuta, né? Então, assim, quando a gente bate o olho, né, num mapa, e aqui esse mapa ele vem do sistema que eu desenvolvi, que agora tem o site, que você pode ir lá colocar teu nome de nascimento, a sua data de nascimento e ter os números, né? Todos esses números, eles vão ser ensinados na mentoria com você analisando não só o seu mapa, mas hoje eu quero ver porque eu tenho dificuldade com fulano, um amigo de infância. Aí você vai lá, faz o mapa da pessoa, olha e começa a ver, olha só, a gente bate de frente por causa dessa oposição de números. Porque ele é muito parceria e eu sou muito individualista, ou vice-versa, né? E aí você vai começando a ter uma outra visão das pessoas e da vida, né? Isso é muito bom, porque a gente começa a não julgar. E não julgar é uma das posturas que trazem mais saúde pra gente, né? Não rotular ninguém, não ficar, né, achando que a pessoa é só de um jeito ou que você é só de um jeito. A gente é do jeito que a gente quiser, que a gente escolher, né? E quando você vê uma pessoa, né, que tem, ó, o Bert tinha 7 na alma, 61 é um 7 também, 7 na expressão. Aí ele tinha aqui 7 no número poderoso e na motivação. Tinha 7 no período 37 a 45 anos, foi o período que ele mais correu atrás do porquê das coisas, foi o período mais ativo de investigação dele. Só aí ele tem 4 setes, uma quadruplicidade de 7, né? E aí vocês vão aprender que toda duplicidade é uma energia gostosinha de sentir. Triplicidade, nossa, a gente fica ali também feliz e se sentindo potente. Uma quadruplicidade, a gente já se desequilibra, porque é esperado que você foque nessa energia. Então você sente uma obrigação de viver esse número. Uma quintuplicidade nem se fala. E tem gente que tem sextuplicidade, septuplicidade de números. Por quê? Porque é para focar naquela área. E aí é importante, quando você olha o mapa de alguém, também ver quais são as duplicidades, triplicidades, quadruplicidades, porque daí você vai entendendo as intensidades. Outra coisa que chama atenção aqui no mapa dele, além dos setes, olha a vocação desse cara. 77 é o número mestre da espiritualidade. Eu nunca tinha visto. Foi o primeiro e o único mapa até agora da vocação em 77 que eu fiz até agora, né? Então, esses números, esses pontos fora da curva, eles precisam ser olhados com carinho. Porque é isso que torna a pessoa, às vezes, um 77, né? Se ele nunca tivesse ido para esse lado da terapia, tivesse ficado, por exemplo, né, um 7, ele podia ser um cara, um cientista que ia se fechar
num laboratório para tentar, por exemplo, desenvolver uma vacina. Ele até tinha essa energia para fazer isso, mas os 9 dele, que pedia para ele ajudar muita gente, se essa vacina não fosse ser doada para todo mundo, né? Se não fosse larga escala, ele não ia se sentir na missão dele. E muitas vezes é isso que a gente precisa olhar no mapa de uma pessoa que vem com algum sofrimento pra gente. Aonde é que ela não está direcionando a energia como deveria ser. Então isso faz toda a diferença também, e é esse olhar que eu quero que vocês desenvolvam ao estudar a numerologia. Como terapeuta, né, Márcia e Fabrícia? O que é importante? Quem que é aquela pessoa que está chegando? Você bate o olho ali, você já vai ver as intensidades, você já vai ver as questões que vão surgir. Como também você vai entender quais vão ser os subterfúgios que aquela pessoa vai trazer para desviar do assunto. E aí você, terapeuticamente, você vai conseguir conduzir, saber para que rumo você vai ter que levar aquela pessoa. E aí a terapia ela não fica tão longa, porque você já vai ter mais ou menos o caminho das pedras. E aí você não vai ter que esperar, às vezes, né, nas terapias tradicionais, até chegar no ponto cego, no ponto crítico. Às vezes, dependendo da pessoa, você leva anos. Tem gente que passa uma vida toda e nunca resolve o problema da mãe. Numa terapia assim, com essa ferramenta auxiliando, você consegue. Ou, sei lá, sou uma pessoa da área de TI e tenho lá uma equipe inteira para gerenciar. E tem um cara lá que eu sei que ele é muito bom, mas nossa, ele não consegue entregar aquilo que ele precisa entregar. Você vai olhar quais são as questões dele. E aí vai ter as sacadas para falar, poxa, se ele deveria estar trabalhando e sentindo que o trabalho dele surte tal efeito, por que será que ele não sente? E aí você vai lá no ponto principal dele. Né? Então aqui é um mapa da mina para muitas respostas. Né? Por exemplo, aqui. Cadê a Amy Winehouse, né? Vocês viram a história da Amy Winehouse, né? Uma cantora super poderosa, mas que tinha o calcanhar de Aquiles dela, o que foi? As drogas, né? Onde é que está essa fragilidade dela? Primeiro lugar, né, que sempre me chamou muito a atenção, ela tinha uma constituição de personalidade super forte, porque ela era uma alma 8, com um sonho em 9 e expressão em 8. Nossa, decidida, objetiva, mas ao mesmo tempo também querendo fazer coisa grande. E ainda tinha um caminho do destino 8. Nossa, ela tinha 3 oitos vibrando a vida toda. Uma vocação 22. A alma dela sabia que ela tinha, uau, que fazer coisa mesmo para se destacar, para ser reconhecida pelas pessoas, que é o que o 8 pede. Você tem que subir no palco, no 8. Né? Mas, olha o número poderoso dela, 16. O número kármico da fé. Ela tinha que ter desenvolvido a espiritualidade dela para poder chegar nesse poder vivendo muito essa conexão com o espírito. E aí, a droga para ela era uma maneira dela expandir consciência. Só que ela se tornou dependente. Né? E aí ela perdeu o chão. Ainda mais que ela tinha o desafio da época, né, que ela morreu cedo. O desafio dela era 5. Ela tinha que aprender a respeitar os limites do corpo. E aí ela fez escolhas, né? E ela nasce numa família que tinha que ensinar para ela
a como fazer mudanças de maneira segura, planejada, como usar o corpo com respeito, que é o 14. E eu não sei se vocês leram o livro que o pai dela escreveu. A família foi uma grande vilã na história da Amy Winehouse, porque eles se ausentaram, eles não deram um suporte ali para ela e deixaram ela com o namorado que era o traficante dela, né? E aí, por que ela tinha aqueles rompantes, né? Você vê ela subir no palco, aquela menina, né, 1,60 m, magrinha, tímida. Quando soltava o vozeirão, uau! E quando tava muito louca e entrava numa noia, ela ia lá e socava algum fã dela. Esse é o 8, totalmente desequilibrado, né? E o 16 que não foi desenvolvido, junto com uma vocação 22, né? O 22 ele atrai muito poder. Ah, fez sucesso, todo mundo queria show dela, fama, piorava a situação dela, né? Então é muito legal a gente aprender a ler os números, porque daí você pega, né? Eu estava analisando esses dias o mapa do Elvis, né? O Elvis teve uma questão fortíssima que o pai dele tinha registrado lá na certidão de nascimento um nome, e aí lá nos Estados Unidos tem um processo lá que vai o nome da pessoa para a cidadania, vai para não sei o que, e aí o cara, o nome dele era Aaron com 2 As, quando fizeram esse registro, puseram Aaron com 1 A só, e aí veio um 22 para ele, e ele era uma alma 5, ele queria liberdade, ele tinha uma alma livre, e aí esse 22 que veio no sonho dele atraiu muito dinheiro, muita fama, tanto que com 19 anos ele já estava com as músicas dele sendo tocadas na rádio e tudo, né? Mas ele virou um escravo do trabalho por causa dessa mudança no nome no início. E aí a gente também vê na numerologia, e a gente vai analisar isso também, que quando é mudado o nome da criança até os 15 anos, essa mudança ela vai vibrar até os 28 anos dela. Fez 29, ele vai recuperar a energia do nome inicial. E aí isso tem um impacto que pode ser positivo ou negativo. Para o Elvis foi negativo, porque daí veio muita coisa que ele não estava afim de viver. A alma dele não queria isso. Mas eu conheço um outro caso de uma mãe que adotou uma criança e inconsciente, nossa, instintivamente ela mudou o nome do menino. E aí depois ela veio perguntar para mim, falando, eu não sei se eu fiz certo, olha o que eu mudei. E aí a gente fez análise do nome natal dele para o nome que ela tinha dado. E foi uma mudança excelente, porque esse menino ele tinha uma família natal em que a mãe era dependente química, e o nome inicial dele era um nome muito suscetível à dependência química. E aí o nome que a mãe adotiva deu, ele ficou um 4, assim, super pé no chão. Eu falei, ai, que bom que você fez isso. Porque daí ele vai ter medo de droga, ele vai querer distância disso, porque isso é errado na cabeça dessa alma que você transformou, pelo menos temporariamente, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei, né? A Alexia acabou não vindo, mas eu pus aqui uma frase dela que eu acho que é importante para ficar e para vocês, depois dessa nossa conversa, refletirem se faz sentido entrar nesse estudo, né? Entrar comigo aí no aprofundamento dos números, né? Que todo mundo tem os seus ritmos e os seus talentos. Todo mundo. Ninguém vem sem dom. Todo mundo tem o seu lado divino. O que a gente precisa fazer é deixar essa luz vir para fora, né? E
a ideia, né, da mentoria, por que ela surgiu? Primeiro porque eu já não aguentava mesmo ficar com esse bando de 3 sem ter com quem conversar mais, que não fosse só né, a sessão do mapa era longa pra caramba, mas eu que falava demais, e eu gosto dessa interação, eu gosto que as pessoas, eu gosto de conviver, de saber da vida das pessoas também, de ver como é que tá evoluindo, né, de ter algo mais frequente, né, e a ideia é formar essa rede de pessoas estudando essa numerologia sistêmica, passar tudo que eu aprendi, que até agora, né, não passei para ninguém. E como eu não tenho filhos, eu preciso deixar um legado aqui. Eu quero começar essa escola agora, né? E dar condições para que vocês comecem a entender o que é expandir consciência, né? O que é se empoderar realmente, né? Quando a gente expande a nossa consciência, a gente para de perceber só a nossa individualidade e começa a ver onde é que eu me encaixo na vida do planeta. Qual que é a minha função aí? Isso é o legal, porque isso traz responsabilidade, isso traz um foco mais prático, no sentido de a gente precisa salvar esse planeta. A gente precisa fazer coisas boas, mudar um monte de sistema aí que já está caquético, né? Sistema econômico, sistema político, sistema de empregos, das relações de trabalho, tudo isso precisa ser mudado. E à medida que a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a ver, nossa, isso dá para fazer, isso aqui também dá para fazer. E ajudar com isso vocês a terem escolhas mais centradas, mais presentes, né? Com humanidade. E aí deixar com que todo mundo fique mais feliz, mais alegre na vida, né? Porque ninguém veio aqui para ficar arrastando corrente, não. Isso é outra coisa que eu falo o tempo todo, né? E a ideia, vocês vão ver, eu criei hoje, com a ajuda da minha querida Lígia, eu criei já o curso no Hotmart. Só que eu não sabia, mas ele leva 3 dias para ser aprovado. Então vai ter um link de acesso, se vocês quiserem fazer a inscrição. Vai ser tudo pelo Hotmart. E o preço que está lá no Hotmart, ele compreende só essa primeira parte aqui, né? Porque são as horas, vocês vão ter 7 horas de aula mensal, com supervisão ou com teoria. Quem quiser um acesso para fazer sessão privada comigo, aí tem um plano B, e quem quiser também ficar trocando ideia comigo o tempo todo, também tem acesso ilimitado, aí tem o plano C. Aí isso vai da demanda de cada um e a gente vai vendo esses valores. Mas a princípio no Hotmart vai ter só a parte mesmo da teoria e da supervisão. Como é que vai ser a cada mês? Uma aula numa semana, na semana seguinte supervisão, outra aula na outra semana com supervisão e uma quando tiver 5 semanas o mês, uma semana para vocês se trabalharem, né? E aí a gente vai ter 6 módulos que eu acho que eu coloquei. Bom, tá lá naquele projeto que eu mandei para vocês, né? E a ideia é que depois que esses 6 meses tiverem acabado, a gente continue com um grupo de supervisão mensal e vá fazer a nossa formatura para quem quiser, né? Eu estive no Peru agora, fiquei 7 dias lá e foi uma experiência assim fantástica. Lá é um grande centro energético de diferentes energias, porque você tem diferentes templos. Tem o templo do masculino, do sol, tem o templo da Pachamama, do feminino. Você tem nossa, é assim, é uma infinidade de opções energéticas para se trabalhar. E aí eu estou em contato com o xamã, desenvolvendo já um programa de 10 dias para a gente ficar lá e a cada dia fazer uma experimentação com esse xamã conduzindo e também com a minha orientação da parte de numerologia, mas para que vocês vivenciem esses campos.
E aí, nossa, isso dá uma elevada no padrão, você não volta igual. Não volta igual. Então esse é o grande projeto, né? Até lá, com certeza vão ter outros grupos. Então a ideia é formar aí um grupo de 20 pessoas para ir para lá, né? E fazer essa formatura em grande estilo, experimentando as energias do Peru, de Cusco, de Ollantaytambo, nossa, do Lago Titicaca. Gente, lá é indescritível, saindo mesmo. Depois eu vou fazer uma apresentação direitinho sobre esse programa, né? Mas esse é o grande objetivo aqui, tá? E obviamente fazer com que vocês comecem a usar isso no dia a dia, né? Tanto que no último módulo você vai aprender a montar a sua agenda energética e interpretar isso para poder fazer a numerologia trabalhar a seu favor, né? Então eu queria aqui, se alguém ainda tiver no pique e quiser perguntar alguma coisa de novo, me desculpem, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu não falei. É isso aí, né? Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Eu queria abrir para se tiver alguma pergunta, a gente já conversa aqui. Deixa eu parar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos dormir então, gente? Olha, Só vocês dizer me que eu amei. conhecem. Gostou? Ah, que bom, querida. Então, assim, Adorei, qualquer foi ótimo. dúvida, qualquer questão que vocês tenham, manda o WhatsApp para mim, manda mensagem e a gente vai tirando. Então, a ideia essa semana agora eu já vou disponibilizar o link para inscrição no Hotmart e a gente começa na primeira semana de outubro. E a princípio, eu estou colocando as quartas-feiras. Quartas-feiras, a partir das 7 da noite, 2 horas de aula ou 2 horas de supervisão, para que vocês vão, né, aprendendo, exercitando, trocando comigo, para a gente ter um fluxo semanal aí de contato. Mas se para a maioria das pessoas quarta-feira ficar ruim, a gente vê outro dia. Mas eu coloquei quarta a princípio, falei, bom, é bom porque já está no meio da semana, muita coisa já aconteceu, então a gente pode ir avaliando, analisando isso também, tá? Eu achei que era um dia legal. O campo aqui, eu fiz uma escolha do campo e o campo escolheu a quarta-feira. Então vamos pelo menos ver se isso vai dar certo mesmo, tá bom? Beijo para vocês, meninas. Muito obrigada aí. E Matheus, não sei se ainda tá. Boa noite. E eu espero que isso anime vocês para a gente começar aí um trabalho diferentão, tá? Um beijinho. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.